Olá, meus irmãos, estamos hoje reunidos aqui na nossa reunião da Comendadoria Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos ter a grata satisfação do nosso irmão escudeiro, José Prestes. Vai falar sobre virtudes, sobre a caridade, né? Caridade e esperança. Caridade e esperança. Dois temas bem importantes hoje no nosso dia a dia, né? Ter a questão da caridade e a esperança. Então, vou passar a palavra para o irmão José. Irmão José, você está com a palavra. Pode começar. Boa noite, irmãos. Boa noite a todos. Dando sequência, né, ao nosso trabalho que começou semana passada já por Dom Sérgio, eu vou falar hoje sobre virtudes. Virtudes, e daí também falar sobre as virtudes, né, que são as virtudes naturais, as virtudes teologais, e aí falar sobre a esperança e falar sobre a caridade. Então, vamos começar com as virtudes. O que é virtude? A virtude, tudo que leva ao caminho do ser. Virtudes são todos os hábitos constantes que levam o homem para o caminho do bem. Ou seja, tudo que é o caminho que o homem leva para o norte do bem, tudo entra na questão da virtude, né? A virtude, ela pode ser uma necessariamente ela é conformidade com o bem, com a essência moral ou conduta, etc. A dignidade e a verdade. Tudo aquilo que o homem busca a verdade, faz tudo direcionado à verdade, ela entra como virtude, né? Segundo Aristóteles, nem todo o homem ele nasce virtuoso, mas através das suas ações ele se torna um homem virtuoso. Então, é aquela é aquela busca pelo caminho da virtude, do bem, enfim. Aí o que eu estava lendo e estudando e me deparei com muitas situações que acontece hoje uma pessoa que se acha do bem assim e acaba meio se desvirtuando do caminho, né? Eu estudei aqui que ficou na situação que é do senso comum. Ele seguia muito através do senso comum. Então, muitas vezes a pessoa, através do senso comum, ele acaba se perdendo um pouco do senso de justiça e etc. Que eu vou falar, que eu vou falar sobre agora também sobre as virtudes naturais, que são as virtudes cardeais. Cardeais significa que não necessariamente foi feita por cardeais, mas é a lei Gonzo que chamam. Tudo que é feito através do homem, através do seu próprio esforço, do hábito da repetição, do caminho, de seguir os passos de Jesus, ela entra como virtude natural. Como essas virtudes não dizem respeito diretamente a Deus, mas sim às pessoas e às coisas em relação a Deus, chama-se virtudes morais. Ou seja, é prudência, justiça, fortaleza e temperança. Embora uma virtude natural se dá através da prática repetida, uma virtude sobrenatural, porém, só aumenta pela ação de Deus. E esse aumento é concebido por Deus em proporção com a bondade moral das ações, ou seja, está conectado o natural com o lado teólogo, que quanto mais eu tiver afinado com as virtudes naturais da repetição, do caminho de Deus, do caminho reto, da honestidade, melhor eu vou ter um entendimento da questão da esperança para atingir a plenitude com Deus. Então, uma coisa, ela se completa com a outra, né? Aí, a gente vai para as virtudes teologais, que segundo Tomás de Aquino, né, é a fé, a esperança e a caridade. Essas três virtudes teologais,
como é que eu vou explicar? Para mim, elas estão muito amarradas e elas norteiam tudo o propósito maior que é Deus, né? O que é as virtudes teologais? São virtudes infundidas pela ação da alma pelo sacramento do batismo. Ou seja, segundo o Tomás Aquino, todo o ser, no momento do batismo, ele é concebido por Deus através de uma virtude teologal. Vamos agora à virtude da esperança. A virtude da esperança, como o próprio nome esperança fala, significa esperar, esperar algo, através da infusão da graça santificada. É teologal também, não só porque é infundida por Deus, mas por se tratar de uma virtude que tem como fim o último, o próprio Deus, agir nos desígnios do Criador. É viver em consonância aos desígnios de Deus. Isso quer dizer que quando se espera coisas humanas ou materiais, não se trata da virtude da esperança. O que eu entendi aqui? Que, por exemplo, a gente pedir ou fazer uma prece aí para conseguir um emprego ou para ganhar um aumento de salário ou um concurso, isso, pelo que eu entendi aqui, ela não é uma virtude teologal. Que a virtude teologal ela não está ligada ao desejo material. Até depois, se eu estiver errado, que eu entendi, aberto para discussão para os irmãos me corrigir. A virtude da esperança é aquela virtude que faz nos esperar Deus e suas promessas. Ou seja, a primeira virtude teologal a ser cultivada precisa ser a fé, que na semana passada o irmão Sérgio bem colocou. Pois nela provém a esperança, ou seja, uma está linkada à outra, né? De fato, é necessário conhecer Deus, suas características, seu imenso amor pelo ser humano e a maneira como, através da história, preparou a salvação da humanidade para poder esperá-lo. Então, o ser humano ele tem que buscar esse conhecimento do conhecer Deus e seguir Deus para ele acreditar e para ele atingir a salvação da glorificação eterna, né? A esperança, a esperança, por sua vez, faz com que todas as coisas da vida e do mundo sejam colocadas em seus devidos lugares. Ela fornece a meta que explicita para onde todo homem e a mulher devem ser direcionados à própria vida. Muitos falam, né, o esperar em Deus. Esperar em Deus é assim, não só uma atitude passiva de quem vai receber algo, mas a certeza de onde vai olhar, para onde colocar o foco da nossa atenção e atividade. Até eu copiei aqui o Salmo 121, que fala, olho para os montes, de onde virá o meu socorro? Não é do mundo, não é dos homens. O meu socorro virá do nome, nome do Senhor, que fez o céu e a terra. A virtude da esperança é, desse modo, aquela que faz ver o mundo com outros olhos. Embora não se ignore a vida material, ela deve ser colocada sob a perspectiva da eternidade e do espiritual. Voltando àquela questão, né, que a virtude da esperança ela está mais voltada para o lado do espiritual, para em busca da eternidade, do que para os aspectos materiais. Aquele que estabelece como meta a convivência com Deus e a vida eterna não pode considerar a morte como um castigo. Ou seja, quando tu atingir esse grau de sabedoria e de compreensão de Deus, da esperança,
a gente começa a perceber algumas situações que é uma passagem, que não é o fim, a morte não é o fim, é um novo ciclo. Então, mais ou menos essa abordagem que eu entendi. Segundo Tomás de Aquino, nós vamos agora para das virtudes mais importantes, que é a caridade. Na teologia cristã, né, como uma das sete virtudes entendida por Tomás de Aquino como a mais importante. A amizade do homem por Deus, que nos une a Deus e também considera a mais excelente das virtudes. Aquino afirma que os hábitos da caridade se estendem não apenas ao amor de Deus, mas também ao amor ao próximo. Aí entra toda aquilo que a gente conheceu desde o tempo da catequese, que Deus nos fez imagem semelhante, por isso a gente tem que tratar todo o irmão com caridade, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, disse Jesus, amou até o fim. Perdão, desculpa. Jesus disse, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei em amor, em meu amor. E ainda amai-vos uns aos outros como eu os amei. Eu vou encerrar falando sobre a caridade, citando São Paulo. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta e não se incha de orgulho. Basicamente, irmãos, a minha apresentação é isso. Não tem, Opa, tá não tem certo, mais irmão. nada. Agora deu áudio aqui. Obrigado pela tua apresentação. Ela foi muito boa. Ela traz o aspecto da tua, testa toda a pesquisa, né, sobre as virtudes cardeais, né? São os nortes das outras virtudes, as teologais. Quando os trabalhos são colocados partes bíblicas, né, isso também fortalece bem a própria a ideia da cavalaria de Enoque, né, dessa parte espiritual da gente. É muito importante sempre puxar algo bíblico também, porque é ali que está o caminho, né? O caminho verdadeiro está sempre ali. Como nós tínhamos agendado para hoje, as principais manifestações ficariam com o irmão Max, o irmão Ricardo e o irmão Gledson. Vou passar a palavra para o irmão Max, né, que é irmão do escudeiro que está apresentando. Irmão Max, está com a palavra para as tuas considerações sobre o trabalho apresentado, sobre a... Boa noite, irmãos. Bom, primeiro eu queria agradecer, o Zezinho já começou arrebentando, né? Parabéns, mano. Vi que tu estudou aí, né? Estudou, se puxou, escreveu um monte. Muito legal, cara. E eu aprendi bastante com a tua apresentação aqui, de verdade. Aprendi bastante mesmo, né? Enquanto estava falando aqui, eu estava escrevendo. Eu acho que eu escrevi umas 2 páginas aqui. Parabéns, José, ficou super clara e deu para ver que tu estudou mesmo. E é tão bonito de ver, né? A parte dos escudeiros entrando aí, estudando bastante e nos ensinando. Isso é muito legal mesmo. Fiquei orgulhoso agora de você aqui. Parabéns, tá? Muitas coisas curiosas nisso, né? E uma coisa que às vezes a gente não constata, né? Que tu falaste muito bem ali, Zezinho, das virtudes cardeais e as virtudes teologais, né? E falou um pouquinho sobre cada uma. E um detalhe que às vezes pode passar desapercebido é que nós somos cavaleiros templários. E talvez a gente não tenha percebido que as nossas 7 virtudes dos cavaleiros templários nada mais é do que a junção das virtudes cardeais com as virtudes teologais. Por quê? As virtudes cardeais são aquelas que tu muito bem falou, assim, que abrem portas para todas as outras virtudes. E as virtudes teologais são as que nos levam a conhecer e amar a Deus, né? E, porventura, as cardeais são
prudência, justiça, fortaleza e temperança. As cardeais. Vou repetir: prudência, justiça, fortaleza e temperança. E as teologais são fé, esperança e caridade. Juntando uma com a outra, dá as 7 virtudes de um cavaleiro templário. Olha como é complexo, né? As virtudes do cavaleiro templário. É uma união das virtudes cardeais com as virtudes teologais, né? Formam as 7. E falando eu gostei muito do exemplo que tu deu, José, da virtude da esperança, né? Que está relacionada, eu penso assim, pelo que eu agora li um pouquinho sobre, né, na tua apresentação, é as que nos aproximam e parece que tem tudo a ver mesmo com essa crença na imortalidade, né? Já que todos nós acreditamos em Deus aqui, todos seguimos o cristianismo e os mandamentos de Cristo, né? É uma esperança que ela é além dessa esperança da matéria, da esperança de eu amanhã eu vou acordar e vou ganhar mais dinheiro, eu amanhã vou acordar e vou ganhar a Mega Sena, ou vai ter um pote de ouro na minha frente. Não, está muito mais relacionado à descoberta de um plano sutil, né? Que é o que a gente estuda e que a gente se dedica bastante. E a caridade, como tu também muito bem colocou, José, eu gosto muito daquele exemplo, daquela frase, né? Caridade tem tudo a ver com é, aquela frase de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, né? Essa frase já resume o que é a caridade, a virtude da caridade. Então, meu irmão, parabéns, arrebentou, falou muito bem, muito tranquilo, muito bom mesmo, parabéns. É isso aí, obrigado, irmão Max. É muito bem colocado, né? O irmão Max falou sobre a apresentação, né? Não tenho que dizer que ela foi excelente, tá? Uma coisa que você colocou logo no início, José, que eu achei bem interessante, sobre Aristóteles, né? Que ele fala que a virtude é construída, né? O homem constrói a sua virtude, ele tem que trabalhar dia a dia, né? Malhar o ferro até ele se conseguir não só absorver, mas entender as virtudes e ter algo como algo mais do que normal, algo essencial para se ter uma boa vida. Uma coisa que o irmão Ricardo, o irmão Max falou, né? Que eu achei bem interessante também, que essa foi muito bem colocado, essa união, né? Que o templário ele precisa dessa união. Precisa não, o templário, ele tem essa união das virtudes cardeais e teologais, né? Então, muita gente, às vezes, trabalha só as virtudes teologais, às vezes, pessoas trabalham só as cardeais, né? Trabalham no dia a dia dela, mas o templário não, ele tem que estar todas unidas dentro de si. E é esse estudo que a gente está fazendo, né, com os escudeiros, com todos nós, cavaleiros, né, de voltar a pensar o que é uma virtude. Eu sou um homem virtuoso, né, estou trabalhando o meu ser para ser uma pessoa virtuosa, eu estou lembrando das 7 virtudes do templário. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que ir, de vez em quando, voltar no tema sempre, e é um tema das virtudes, nós vamos voltar nesse tema praticamente toda a nossa vida de Cavaleiro Templário. Vocês vão ver que o ano que vem nós vamos estar voltando nesse tema, daqui a 2 anos no tema de novo, no tema de novo, no tema de novo. É malhar o ferro, é fazer com que as virtudes seja algo tão normal para a gente que elas começam a ser, a gente começa a ver no nosso dia a dia, né, como a gente começa a aplicar essas 7 virtudes. 7 virtudes. Então, novamente, parabéns, irmão José. Vou passar a palavra para o irmão Gledson. Irmão Gledson está com a palavra. Boa noite a todos. Primeiro eu quero comentar a respeito do que, claro, antes a gente fazia os nossos trabalhos e hoje a gente vendo, né, os escudeiros vindo, fazendo os trabalhos dele, a dedicação que eles têm. Acredito que eu, o Max, o Eduardo, o Ricardo também no começo tínhamos essa dedicação de querer apresentar e fazer o melhor, e eles vêm nessa mesma ambição, nessa mesma busca, né? De querer fazer o melhor, se doar o melhor. E isso é muito bacana de ver isso, né? Não tão todo mundo no mesmo caminho, buscando a mesma coisa, né? Então, primeiro é isso. Depois, dar os parabéns pela apresentação, né? Tu começou pela virtude, né? Falando que a virtude é repetida, né? Tem que repetir a virtude, as virtudes e suas atitudes, né? Então,
Virtude relaciona a isso. Falou da esperança, né? Da fé. A fé resumindo, é do coração, né? Fé não é algo que tu vê, é algo dentro de ti, do teu coração, né? Pois a esperança, né? A esperança é algo ao agir. Não podemos esperar coisas do mundo, como falou, do mundo material, né? É algo de Deus, é a esperança que Deus nos dá do ensinamento que Ele deixou, não a esperança da matéria, como tu mesmo bem colocou, né? Não vou pedir um aumento, não vou pedir tu não vai ter. Deus já deixou as coisas para ti, né? Criador, então a esperança relacionada àquilo, como o Max falou, algo além, né? Não algo da matéria. Depois, o que me chamou bastante a atenção que tu falou foi a caridade, né? A amizade do homem por Deus, né? A amizade, o amor de homem por Deus. E depois ao próximo. Se tu tens o amor, se tu tens a amizade com Deus, consegue compreender isso, tu vai conseguir amar o próximo, tu vai conseguir ter uma amizade com o teu próximo. Acho que essa última parte ali dessa fala, como tu falou, conseguir entender isso, tu vai ter conseguir dar a caridade realmente ao teu próximo. Que na minha apresentação que eu comentei, né, da caridade, que hoje o mundo, né, da matéria muito se confunde da caridade com doação, né? Eu doei uma cesta básica, eu fiz isso, para muita gente hoje isso se torna uma caridade. Mas não, é algo além disso, né? É o amor, é a amizade pelo próximo, né? E parabéns, José. Parabéns mesmo. Ô, Gledson, e desculpa, comendador, uma coisa que eu até esqueci de comentar, porque fala ali da questão da caridade, ali, por exemplo, a diferença da caridade para a filantropia, que diz que, por exemplo, assim, ó, se tu no momento que tu não tem o amor a Deus, e tu esquece a Deus e tá fazendo isso só também pelo próximo, ela não é uma caridade, ela é uma filantropia. Então, primeiro ama a Deus e depois o teu irmão e o teu próximo, né? O ente, o teu irmão. Então, isso também eu até ali eu ia trazer, mas eu pensei que não sei se também estava correto, ou se não é, se é por aí também. Quer comentar, irmão Gledson? Não, é essa linha, né? Como tu mesmo comentou, né? Tu tens que amar a Deus, o amor a Deus, aí tu vai conseguir amar, tu vai conseguir fazer algo pro teu próximo sem ter algo em troca, sem esperar algo em troca. E a diferença, né? Tu fazer esperando algo em troca. Não, se tu ama a Deus, tu vai fazer algo pro teu irmão sem esperar algo em troca. Vai fazer por, né? Por pura todas as virtudes anteriores ali, né? Então, é tudo uma junção, todas as virtudes baseada no fato de tu ajudar o próximo, de tu ajudar o teu irmão. Então, se tu tens amor, tu vai ajudar naturalmente, sem esperar nada Uhum. em troca. Então, tudo tem a ver isso aí. Sim, sim. Não, mas é bem colocado, irmão José, porque a caridade, talvez a base da caridade seja o amor em Deus. Quando você tem esse amor por Deus, entende esse amor, né? A caridade, ela aflora em você, né? Realmente, talvez tenha uma diferença realmente relativa à filantropia, porque a filantropia, ela envolve até o nome é diferente já, né? Tu vê que o nome nem é igual, é diferente. Por que que é diferente? Uma pessoa que faz filantropia, ela tem vantagens fiscais, às vezes usa a questão da filantropia para poder se enaltecer perante uma sociedade ou não, né? E às vezes também é por amor ao próximo, né? Tem lá o nome, ele é um filantropo, faz filantropia, mas também ele faz com um sentimento de caridade junto, né? Mas é bem colocado, bem interessante essa tua colocação. Vou passar a palavra para o Cavaleiro Templário Ricardo. Ricardo, está com a palavra? Opa, irmãos, boa noite. Só desculpa o atraso que não consegui pegar tempo de assistir, mas eu acredito que, pelo que o pessoal comentou ali da apresentação do nosso irmão Zé, foi fantástico. Eu só queria colocar essa situação da filantropia e caridade, que eu acho assim, mesmo sendo nomes diferentes, mesmo
ele colocando a situação do amor ao próximo. Eu acho que a gente amando ao próximo, a gente também está amando a Deus. Eu acho que realmente é bem complicado, né? Porque eu posso, mesmo falando que eu não estou amando ao próximo, não estou amando a Deus, mas eu estou amando ao próximo, tu está amando a Deus também. Eu acho que, né, realmente acho que é bem sutil essa situação. Mas eu só queria colocar um depoimento. Até eu cheguei aqui, estava falando com meu filho. Ele teve, se não foi isso, não estou enganado, foi ano passado que ele teve uma situação que teve no hospital e eu estava ali na sala de espera tal. E a gente estava já estudando, né, sobre a parte das virtudes. E aí eu peguei um livrinho que estava na mesa da espera ali do hospital, falando sobre as virtudes, falando. Então, assim, eu queria colocar esse depoimento que às vezes a gente está falando né, nas terças-feiras, mas parece que o mundo vai conspirando de a gente começar a receber informações. Falei, nossa, isso aqui eu ia apresentar, ou o Jorge apresentou na semana passada, ou daqui a pouco, né, a gente vai se lembrar daqui um mês alguma coisa aparecendo alguma coisa sobre as virtudes, sobre caridade, sobre esperança. Então, eu quero colocar esse depoimento, assim, que às vezes, sem querer ou querendo, né, a gente vai sendo consumido porque o que nós estamos falando, né? Então, eu queria colocar isso, que foi bem na época que a gente estava falando sobre as virtudes, e eu sentei, peguei o livro e começou a aparecer todas as virtudes ali, tá? Tanto a teologais como as cardeais. Então, eu queria colocar esse depoimento, que provavelmente vai acontecer com vocês também, daqui, sei lá, uma semana ou daqui um mês. Falou, olha, o que eu estudei, eu peguei aqui sem querer, tô novamente passou por mim esse assunto, né? Então, eu só queria só me desculpar pelo atraso. Parabéns, nosso irmão aí. E é isso. É isso aí, obrigado, Ricardo. Na verdade, como o Ricardo falou, às vezes é como se o universo conspirasse para aquele pensamento da gente, né? Porque a gente está, a fome que a gente tem, então é o que a gente sempre comenta, né, entre os irmãos, é cuidado com o que você pensa, cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você fala, porque o universo vai conspirar. E o pensamento tem uma força muito forte nisso. A gente começa a pensar muito, pensar, as coisas começam a acontecer, e é aquela coisa, é aquela outra história do cavalo encilhado, né? A pessoa pede para Deus várias vezes uma benção, e a benção passa na frente dele várias vezes, e ele não consegue enxergar. Então, estar preparado também para poder enxergar esses acontecimentos sobrenaturais ou naturais dentro da escrita de Deus, né, que acontece com a gente. Até os irmãos, os irmãos cavaleiros e escudeiros, né, os escudeiros principalmente, que estão estudando as virtudes, né, não estude só a sua virtude. A gente vai ver os irmãos apresentarem os trabalhos deles, né? Vocês já fizeram o trabalho sobre as virtudes templárias lá, mas sempre que tiver apresentação, né, de um irmão, dá uma olhada no seu trabalho, que vocês já fizeram esse trabalho sobre as virtudes, todos já fizeram. Dá uma lida de novo, tenta entender onde se aplica a virtude que o irmão vai apresentar. Por exemplo, o irmão vai apresentar lá sobre a caridade. Onde que onde que se consegue enxergar essa aplicação dessa virtude de caridade no seu dia a dia e como cavaleiro templário e como escudeiro. Isso é interessante vocês observarem, né? Passamos pelos três aqui, né? E fazer os comentários. Irmão Máximo Ricardo e irmão Gledson. Eu vou passar a palavra para o cavaleiro Eduardo. Eduardo, está com a palavra, irmão? Boa noite, irmãos. Primeiro, eu queria parabenizar o irmão José aí, né? Estou acompanhando ele nesse início de jornada ali, estava acompanhando como postulante. Agora, vendo o teu trabalho já como escudeiro, né? E daqui a pouco a gente vai ter um irmão aí, né? Cavaleiro Templário, assim, e eu acredito que você tem um caminho brilhante para seguir aí, irmão. Parabéns aí pelo trabalho. E aí, assim, dentro do que você colocou, tem algumas coisas ali que eu queria pontuar, né? Quando você coloca ali, né, da questão do ter, né, e da questão, né, do ter, né, o que acontece? A gente tem a questão da esperança, né? Se a gente for relacionar ali a questão da esperança com a expectativa, né?
Então, a questão da esperança seria o ser, né? A expectativa seria a questão do ter, né? Então, a gente entrar nessa diferença aí, né? Então, a esperança está mais relacionada com quem a gente realmente é, né? E a gente tem uma dificuldade, às vezes, de quem você é. E quando a gente pergunta quem você é, você vai dizer advogado, professor, médico, carpinteiro. Não estou perguntando, né, qual é o seu trabalho. Eu estou perguntando quem você é, quem o José é, quem o Max é, quem o Jorge realmente é. Então a gente entra na questão do ser, e acho que a esperança está muito relacionada com essa parte mais divina, com a ligação mais na questão espiritual, de um crescimento do que é real, né? E não do que é transitório, que a gente já vem falando aí nas nossas apresentações, né? Você também coloca ali, que eu achei bem bacana, que você coloca ali, né? Na questão da esperança, você falou ali da questão do passivo, né? Ser passivo. E aí eu acho que cai bem naquela coisa, né? Que é a esperança e o esperançar. Esperança é esperançar, ou seja, esperança é ação e não passividade, bem como você colocou ali, que eu achei bem bacana. Então, muitas pessoas, que tem uma diferença muito grande, né? Muitas pessoas acreditam na esperança, pensando que a esperança, vou ter a esperança, sento aqui e espero ela chegar. Que aí cai também naquela frase que eu escutei uma vez, a Lúcia Helena Galvão falando, né? De Francis Bacon, que ele fala assim, que a esperança é um bom almoço, mas um mau jantar. Quando ela coloca essa frase, é justamente essa questão de a gente ficar sentado, ter esperança, sento, é uma ótima refeição, mas para o futuro, se eu ficar parado, nada acontece, né? E aí tem uma outra frase de Rubens Alves que eu acho excelente, ele coloca, né? Quem é possuído pela esperança fica grávido do futuro, né? É o almoço, né? Engravidei. Agora eu tenho que cuidar para que esse bebê nasça e se desenvolva. Então a gente tem que cuidar para não perder o bebê. E como é que a gente cuida para não perder o bebê? Ação. Mais uma vez a gente cai na questão da ação, que é que a gente vem falando aí, né, ao longo do tempo, né? E aí, assim, pensando um pouquinho nessa linha, tá? Já pensando que a gente vai a Carangola ali, eu acho que tem uma outra questão que a gente tem que pensar, principalmente os escudeiros que vão para Carangola, que eu acho que é a questão justamente da entrega, né? A gente vem falando aí da entrega há um bom tempo, que a gente tem que se entregar de corpo e alma, se entregar e fazer acontecer. E aí eu quero trazer uma questão que é para a gente refletir aí, né? Que a gente, enquanto cavaleiro templário, a gente, né, vou trazer mais uma vez, que a gente já falei numa apresentação, mas vou trazer, retomar isso, né, que a gente tem que ser como uma vela, né? Então, a vela, a gente entende da seguinte forma, tá? Então, assim, a vela por si só é o corpo humano, né? O pavio a consciência e a chama o espírito, né? Uma vez que a gente está pensando nisso, a gente tem que se entregar. Por quê, né? A gente tem que ser como uma vela, que você acende a vela, ela sabe que o fim dela vai ser se apagar, ou seja, o nosso corpo morrer, mas a gente tem novamente a questão da esperança no futuro melhor e a ação de acender a vela e trazer a luz para o mundo, né? Que aí a gente vai buscar justamente isso, trazer a luz para os irmãos, para as pessoas que estão ao nosso redor, mesmo sabendo que o nosso fim vai ser a vela, né, apagar. Então a gente cai mais uma vez na ação. Só quero, para finalizar, deixar mais uma frase para quem vai a Carangola e ir pensando, né? Eu quero ser um cavaleiro templário, mas o que eu tenho feito? Qual é a ação que eu estou tendo para ser realmente um cavaleiro templário? Então, eu acho que nessa parte aí que você colocou bem a questão, né, da esperança, do ter, da passividade, eu acho muito bacana e que se relaciona muito com a questão da fé e da caridade. Porque a gente pensa muito na caridade quando a gente pensa em entregar, dar, né? Estou dando, estou fazendo algo ali, entregando para o outro. Mas a gente também tem a questão da entrega espiritual, né? A gente tem toda essa entrega
de ajudar o outro também, não é só questão financeira, mas tem toda essa questão espiritual do ser. E esse auxílio também faz parte disso. Então, eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar aí. Então, queria te parabenizar, José, que você precisar, sempre conte com os teus irmãos aqui e parabéns pelo teu trabalho, irmão. Muito bem, muito boas colocações, irmão Eduardo. É importante que pense bem na jornada, né? Que tu falou ali que é o início da jornada. Então, todos os escudeiros aí estão no início da jornada. Mas vocês não pensem que a gente já está no meio da jornada. Nós estamos no início também. Nós estamos ainda no mesmo bloco. Tá todo mundo no início da jornada, todo mundo caminhando junto. Essa é a ideia. E tudo é aprimoramento, né? A primeira vez, a primeira apresentação, a gente fica às vezes um pouco mais nervoso e tal. Depois, a coisa flui de uma maneira tão natural, bem tranquila. Mas gostei muito da apresentação. Passar a palavra agora para o irmão Rafael. Rafael, está com a palavra. Boa noite, irmãos. Zezinho, você show, irmão. Show mesmo. Parabéns. É como o nosso comendador falou. Está um pouquinho Todos baixo nós. o teu áudio, Rafa. Oi? Está um pouquinho baixo o teu áudio. Tá, deixa eu falar mais perto aqui. Estão ouvindo Então, fala melhor? mais alto aí. Tá melhor? Tá igual. Vai, toca frente. Pois é, não tá. Não sei por que ele Não, tá não, fazendo. nem. Não dá, mas dá para Tá, ouvir, vamos dá lá. para ouvir. Tá, ok. Ô, Zezinho, eu vou ser bem direto, assim, bem enfático. Não sei se os irmãos notaram esse detalhe das 7 virtudes do Templário. 7, número de Deus divino. E ele se divide. 3, né? Fé, esperança, caridade. Depois ele vem para onde? Né? Ele vem para justiça, fortaleza, temperança e prudência. Então nós temos o quê? Matéria. Então Deus é bíblico. Então, assim, dessa forma a gente compreende o sentido de cada uma para evoluir na outra. Então, assim, tudo isso é um conjunto. E a gente só vai entender se a gente viver elas. É difícil? É. Acreditar, foi o que nós fizemos, o Jorge, acreditar, tivemos esperança. E depois a caridade de se doar, e hoje estamos aqui. Então, assim, a gente se doa. Então, assim, tudo que você falou ali, assim, show de bola, parabéns. Eu tenho muito para falar aqui, mas, enfim, se você pegar as 3 virtudes, espírito. Se você pegar as 4, matéria. Por quê? Nós temos que primeiro entender Deus para aplicar a matéria. Espírito, matéria. Ali, ó, ela está se mostrando para mim, né? Muito transparente essa forma de ver essas virtudes. Mas, assim, da maneira que cada um coloca, a gente só aprende. E como o comendador falou, né? Tudo, as oportunidades aparecem, tudo vem, tem que acreditar. A fé mais a esperança se transforma em caridade. Caridade é amor. E a gente se doar não é fácil. Não é fácil. Por isso que os cavaleiros, irmãos, a gente estudando, aprendendo, com o passar dos séculos, eles eram iniciados em torno de 4 a 5 cavaleiros por ano. Por quê? Porque tinha que ter esse entendimento. E é isso que nós estamos fazendo, trazendo pouco a pouco, resgatando nossos irmãos. Zezinho, parabéns, tua palestra foi excepcional, excelente. Não vou me alongar porque os irmãos já completaram, mas é a maneira minha de passar para os irmãos que também temos a numerologia aqui, tá? A gente acaba esquecendo disso, né? Olha só, 7, número de Deus. 3, é a Trindade. E depois nós viemos aplicar ela, então, na matéria, e quando a gente vem para o corpo físico. E aí eles se juntam, e a partir daí a gente vai retornar, que é a vela que o nosso cavaleiro irmão Eduardo falou, né? Ela tem que acontecer esse processo. Parabéns mais uma vez, Zezinho. Todos os irmãos estão de parabéns. E como o irmão comendador falou, né? Cada vez que um irmão apresenta, a gente vê de uma forma diferente e aprende todo mundo junto. Só tenho que agradecer. Obrigado. Muito bom, Rafael. Eu vou passar a palavra para o irmão Sérgio. O irmão Sérgio que fez a última apresentação. O irmão Sérgio está com a palavra, irmão. Só tirar do mute.
O irmão José foi muito feliz na sua apresentação, principalmente porque enriqueceu a apresentação com exemplos. Isso chama a atenção da gente sobre o tema e sobre a apresentação. Então, tá realmente, o irmão José fez uma estreia de gala, né? Pois vamos dizer assim. Quanto aos temas propriamente ditos, a gente, quando vai preparar esses temas, a gente lê todos, né? A gente não consegue ler, por exemplo, só fé ou ler só caridade. Você vai ler, você entra num contexto, você entra num clima que você lê sobre tudo, lê sobre todos os temas, né? Então, a questão, especialmente a questão da caridade, que é a que nos toca mais, né? Porque nós estamos mais no convívio, né? Nós temos mais oportunidades de sermos caridosos, né? Então, nos chama mais atenção. Eu tenho um pensamento que quando você fala, e a caridade é mais espiritual mesmo, né? Por isso é que ela é mais vivenciada no espírito. Eu tenho um pensamento que, assim, quando você dá do que você tem, você ajuda. Quando você dá do que você faz caridade. E aí vem a pergunta, mas como fazer caridade sendo só o que é? A resposta, pelo exemplo. Se nós conseguirmos fazer caridade pelo bom exemplo, essa é uma caridade que vai se expandir, que vai aspergir para muitas pessoas, não é só para uma. Quando você dá do que você dá para uma pessoa ou para algumas pessoas que, ao consumirem aquilo que você deu, do que você tem, esquecem, voltam à situação anterior muitas vezes. E ao dar do que você é, principalmente pelo exemplo, e nós, como templários, temos esse dever, né, de sermos exemplo. Quando você faz caridade pelo exemplo, você multiplica essa caridade inúmeras vezes nas pessoas, porque as pessoas seguem o teu exemplo, segue duas, duas segue quatro, quatro segue oito e assim por diante. E você pode, pelo teu exemplo, pela simples forma de caridade com o exemplo, você pode realmente melhorar o mundo, melhorar as pessoas, melhorar a vida das pessoas. Então, meus cumprimentos ao irmão José. Ele foi muito feliz, foi muito bem na apresentação dele, estreou com chave de ouro. É isso aí, irmão Sérgio. Muito obrigado pelas colocações. A gente sempre aprende, né? A gente sempre aprende. Muito boa essa a concepção que tu trouxe ali relativo à caridade pelo exemplo, né? Realmente é algo que eu nunca tinha pensado, mas é algo que realmente é algo que vai reverberando, né, nas outras pessoas e acaba aquela energia do bem acaba atingindo a outra pessoa e ela acaba ajudando a outra pessoa e assim vai, é uma corrente boa. Muito bem colocado. Vou passar a palavra para o irmão Anderson. Irmão Anderson, toca a palavra. Eu só parabenizar o meu irmão gêmeo aí, né? Acho que o restante dos irmãos já complementaram bem aí o trabalho dele. E é isso aí. Pegando o exemplo aí para ver se o meu sai parecido. A joia, é isso aí. Quem vai apresentar, sempre bom já ir vendo como é que é e tal, mas É, é tranquilo, aqui é tudo entre irmãos, mas o padrão é é só alto da escutar que vai turma. longe. Passar a palavra para o irmão D'Angelo, toca a palavra. Boa noite, meus irmãos. Parabenizar o meu irmão Zezinho. Foi muito feliz nas colocações e fez refletir muitas coisas, né? Como a gente sempre faz, né? Ah, faz uma palavrinha
né? E vira um mundo todo, né? Pra gente tentar desbravar. Então, eu vou falar sobre virtudes no início. A gente vai falar sobre virtudes por quê? Porque a gente fala sobre virtudes e fé. Porque a virtude é o seguinte: como é que pode ter virtude se não tem fé? Por quê? Porque assim, ó, tem que procurar o Uno, o Deus, e tem que pôr em prática o que ele te ensinou. Amar as pessoas como a si mesmo. Ter fé no que tu vai fazer e botar fé na pessoa que está do teu lado. Isso é uma virtude, porque é difícil confiar nas pessoas. Mas se tu ama a pessoa, tu vai entender o que é fé. E amar o próximo é difícil. Isso é uma virtude. Assim, eu não vou me estender muito, mas eu achei muito interessante. Parabéns. E tem um relato para contar para vocês sobre fé que eu tive essa semana. Sábado a gente teve uma missa no Montevidéu e essa missa era da Nossa Senhora Menina. E eu fui convidado para fazer parte lá da missa e tal. E a missa era bem mais tarde, assim, terminou bem tarde. E lá por tantos, assim, o padre falou assim, deu uma rosa para cada pessoa e falou assim: então, vamos falar sobre fé, né? Então, você pega essa rosa e você dedica essa rosa e pede uma bênção. E eu pedi uma bênção. Lá por tantas da noite eu vim embora e tal, e de manhã cedo vocês não vão acreditar. É que é ter fé, né? Vocês não vão acreditar, cara, aconteceu o que eu pedi. E pelo que eu falei pra minha esposa, olha, não, que tal coisa assim, né? Que tanto tal pessoa ficasse tão certinho, pá, que, né? Calmasse e tal. Gente, aí que tá, né? É a fé, a gente tem que ser praticado. É praticar, é uma virtude, tem que praticar dia, dia, dia. Não adianta, gente. Não adianta a gente querer falar da boca para fora, tem que fazer. E pra gente ser um cavaleiro, não adianta. Tem que ser treinado e educado na fé. É isso que eu tenho para colocar, irmãos. Obrigado. Tá joia. Obrigado, irmão D'Angelo. Muito bem colocado a questão da fé, né? A fé foi apresentada pelo irmão Sérgio, né, na última apresentação dele, e Sim, foi uma apresentação muito boa, muito marcante, né? Ele trouxe bastante conhecimento para a gente. Como o irmão Rafael falou ali, essa parte espiritual das 7 virtudes, as primeiras 3 virtudes no mundo espiritual, ou as virtudes teologais, né? Fé, caridade e esperança, é isso? Fé, caridade e esperança. Depois vem as outras 4 virtudes da matéria. Mas muito bem colocado o irmão D'Angelo sobre a questão de ter fé e porque explicar a fé é algo bem complexo, né? Bem complexo. Mas já o irmão Sérgio já passou por esse tema. Tá gravado e tá lá no YouTube para vocês assistirem, reassistirem. Já assisti 2 vezes. Excelente, pô. Aquela apresentação dele ficou muito boa. Vou passar a palavra agora para o irmão Eliezer. Irmão Eliezer, tá com a palavra, irmão? O irmão Eliezer que vai apresentar a próxima apresentação é com ele, sobre as virtudes, né? Como todos vão falar sobre as virtudes, e o irmão Eliezer vai falar sobre a virtude da prudência e da justiça. Irmão Eliezer, se quiser se manifestar, eu não sei se teu microfone não está aberto. Opa, agora E deu. agora? Agora deu. É um prazer estar aqui, né, com todos mais uma vez. Eu peguei a apresentação, infelizmente, no final, mas eu consegui absorver algum conhecimento. Parabéns aí ao nosso irmão pela apresentação. Eu sei o quanto é difícil apresentar, né, um assunto que foi absorvido há pouco tempo, né? E semana que vem eu vou fazer a minha apresentação e espero que eu possa, no mínimo, não passar vergonha. E é isso. Não tem muito o que falar sobre a apresentação do irmão, achei bem legal, bem bacana.
E é isso. Parabéns para todo mundo. Ah, tá joia. É isso aí, irmão Eliezer. Importante é isso aí, entrar, participar, às vezes não dá no horário, né? Mas entrando, participando é importante, que você também fortalece os irmãos que estão apresentando. Isso é muito importante para quem está apresentando ser prestigiado também, né? Isso é muito importante para sentir a força do grupo, né? Que todo mundo precisa de apoio, né? E aqui a gente está um apoiando o outro nessa evolução. Mas obrigado, irmão Eliezer, e semana que vem com você, né? Se alguém quiser se manifestar mais uma vez, falar mais alguma coisa, o Então, irmão passa a palavrinha. palavra, pode falar. Os irmãos falaram ali das três virtudes espirituais e as outras materiais, né? Quase tirando uma dúvida do meu trabalho, né? Eu estou estudando ali sobre a fortaleza, mas ela quase se encaixa mais numa fortaleza espiritual do que material. Eu não sei se é nessa linha mesmo. Eu tava com essa dúvida aí. O Blasio, na verdade, assim, ó, o que eu coloquei ali, tá, para te ajudar no trabalho, quando eu coloquei material e espiritual, é que assim, ó, você traz, né, vem de Deus, a fé, você acredita em Deus, então você acredita nele. Quando você aplica virtude no dia a dia com os irmãos, se torna uma fortaleza. Essa fortaleza, ela é espiritual também, só que você está na matéria. É quando você se torna, você, o pilar da tua família, do teu convívio, do teu trabalho, como o irmão convidador falou, a oportunidade vem e você não pega ela. Ou ela passa uma, duas, três vezes e você não veio. O que é essa fortaleza? É quando você está forte dentro desse conhecimento que vem do divino e você aplica ele sem medo. Então, ela está ligado mais à matéria, porque você vai ter que tomar o quê? Uma ação, reação, entendeu? Por isso que ela se divide. A fé vem de Deus. Você acredita em Deus? Acredito. Ótimo. Tem esperança que eu vou conseguir? Tenho, porque eu acredito em Deus. Agora eu tenho que ter ação. É a caridade. A caridade é a prova do amor, tá? Como eu coloquei ali, ó, fé, esperança e caridade. Inclusive, não me estendendo, comendador, mas é interessante a gente entender isso, e ele fala de outras formas, quando o irmão José falou sobre o Salmo 121, sobre céu e terra. Ali ele já está dizendo céu e terra. Ele está falando, ele está passando já essa informação para a gente, só que é tudo codificado. Se você não estudar, você não vai entender. Se você não tiver fé e acreditar, você não vai conhecer. Entendeu, irmão? Então, prudência. A prudência está onde? Né? A prudência vem justamente dentro desse convívio, onde a gente tem de trabalho, do convívio dos irmãos, dos amigos, dos grupos, enfim, essas quatro virtudes estão mais ligadas dentro do nosso convívio no dia a dia como ser do que o teu eu pessoal com Deus. Não sei se você consegue entender essa relação. Aí você vai conseguir dividir elas. Porque não é fácil. Parece fácil, né? A gente fala assim, as teologais, as cardeais. É porque, assim, a princípio, a gente mistura meio tudo. E é fato, porque está ligado à ação de cada um. Mas quando você entende de onde provém uma e onde você aplica outra, tanto é que dentro do nosso meio, que a gente faz Vão parte se da maçonaria, complementando, né? isso, a gente fala o quê? Cavar masmorras aos vícios e construir templos às virtudes. Olha só, cavar vícios, masmorras aos vícios, cavar masmorras aos vícios, construir templos às virtudes. Então, claro que fica mais fácil, mas isso é para você ter um entendimento. A gente está cortando esse caminho para facilitar, entendeu? O Isso comendador aí. pode complementar Só dar uma complementação sobre a prudência, né? Então, prudência é quando o homem ele conhece o bem e o mal. Quando ele conhece o bem e o mal, pela sensatez que ele tem, que ele adquiriu, ele começa a trilhar os caminhos corretos. Esse é a prudência, já é um prudente, porque ele já entendeu, ele vai trilhar o caminho correto. E a fortaleza, né? Como o Rafael falou, é ser um pilar, ser forte. Então, tem um dos trabalhos que a gente falou, que eu falei sobre a fortaleza, especificamente fortaleza para os cavaleiros templários, né? Pela fortaleza, o cavaleiro é virtuoso, capaz de enfrentar e sair vencedor dos 7 vícios ou pecados que o afastam do ideal da cavalaria. São eles: gula, luxúria, avareza, preguiça, soberba, inveja e ira. Então ele enfrenta esses 7 inimigos, 7 vícios, e com a fortaleza que ele já está forte nas convicções, em tudo que ele conseguiu
se moldar, se construir, ele é Ele faz forte. uma Quanto mais blindagem. ele se... Pode falar aí. Digo, o cavaleiro faz uma blindagem contra esses pecados, né? Sete. Exatamente, é. Por isso que não é fortaleza, ele fica uma fortaleza mesmo. Que antigamente, para você transpor uma fortaleza, tinha algumas que eram intransponíveis, né? Você não conseguia, tão fortes que elas estavam preparadas, mais ou menos isso aí. Mais algum irmão quer se manifestar? Sim, ô Ô, Jorge, só para Jorge, ajudar no trabalho, né? Aí você vê, ó, da prudência, como o irmão É, falou, você tem que ter justiça, você tem que fazer a justiça. Você vê que elas são uma sequência. Se você não tiver prudência, você não tem justiça, entendeu? A justiça é o quê? Divina. Existe a justiça divina, mas nós temos a justiça do homem, que é na matéria. Então, por isso que ela se divide. Por isso que a gente passa assim, claro as que o objetivo é cardeais e as teologais, né? As virtudes cardeais e as exatamente. teologais. A gente só está fazendo isso para ajudar vocês. O objetivo é a caridade, que o irmão está apresentando. Mas para vocês entenderem que qual a evolução de cada virtude para entender a ligação delas. É uma sequência, tá? É uma sequência. Isso A aí. gente falando assim, como o irmão falou, é muito fácil. Você viver no dia a dia é a prova da fé. Aí você vai ter que acreditar. E aí não é fácil. Aí tem que ter fortaleza, tem que ter temperança. E aí vem todas elas, entende? Por isso que acontece essa divisão das virtudes, tá, irmãos? Por incrível que pareça, mas elas estão relacionadas Isso dessa aí. forma. O irmão Eduardo quer se manifestar, irmão? não, é só referente à pergunta ali do irmão Blasius ali, eu acho que essa linha faz sentido. Isso que você está colocando é justamente porque você vai se ancorar no espiritual. E isso vai se refletir aonde? Na matéria, como colocou o Rafa. Então, assim, para eu ser fortaleza, eu tenho que estar ancorado no meu ser, no meu espiritual, no ser. E aí, isso sim, aí ancorado nisso, eu consigo criar a fortaleza que aí vai impactar na questão do material. Então, assim, não tem como dissociar. Se você não tiver ancorado nessa questão do ser, você, você vai ser uma fortaleza frágil, entendeu? E aí você vai Vai desmoronar. cair, vai Então, cair. inevitavelmente, está certo a tua linha de pensamento. Você vai estar ancorado nesse lado espiritual, mas isso vai se refletir no físico. Aí parece uma coisa meio estranha, mas não. É bem isso. Se ancore no espiritual para que isso se reflita no físico. A gente está no mundo da matéria e isso vai se refletir no mundo da matéria. Para ser forte no mundo da matéria, a gente tem que ser forte no lado espiritual. Fechou. É isso aí. Mais algum irmão? Jorge, só Então, falando também dessa questão, né? arremate final com o Rapidinho. Max aí. Oi? Faz um arremate final aí, Max. É só para a gente terminar, porque essa questão de separação entre as cardeais e as teologais, eu vejo assim mais como didático, né? Uma Isso. separação, porque elas vão se aproximar, e o Rafa falou muito bem por uma questão de numerologia também. Lembra daquela apresentação que eu fiz da numerologia, né? E agora eu vou Nossa, dar o exemplo por que elas vão se aproximar, né? Não é à toa que o número 7 aparece aí. Poderiam ser 8, se nós colocássemos mais uma virtude sublime aqui, daria 8. Mas tem que ser 7. Por quê? A união das 4 mais 3 dá o número 7. E o número 7 é igual ao número 28, que é igual ao número 10. 2 mais 8 é igual a 10, que é igual ao número 1. É uma redução teosófica, né? E o número 1 é a união de matéria e espírito, é o uno, né? Então, né, não tem como separar as 4 virtudes teologais das cardeais das teologais, né? Se todas elas vão nos levar ao uno, né? Simplesmente pela numerologia, e não é por acaso que o número 7 está ali. E o Rafa sabe melhor ainda que eu, né? Os significados dos números. Só para a gente. A apresentação que o Max fez sobre numerologia foi um negócio absurdo. E um É negócio que fica na cabeça da foi, gente, quando eu olho um número agora, eu tento sempre fazer uma redução foi um ou uma adição negócio. teosófica, né? É, E o 7 é está isso aí para aí. isso. Foi um Então, momento de vamos Beleza, inspiração obrigado, mesmo. irmãos. Olha, com foi inspiração. fantástica aquela É. apresentação.
Então, meus irmãos, eu quero agradecer a presença de todos, novamente dar os parabéns para o José, foi uma apresentação muito boa, e vejo, José, que rende, né, cara? A gente pensa assim, será que tá boa a minha apresentação, será que não tá? E é a hora que o conhecimento é apresentado para a gente, cada irmão com a sua cabeça começa a ferver e tem uma visão diferente, uma nova visão do que já passou, é aquela coisa igual do livro, né? A gente lê um livro hoje, passou 3 anos, vai pegar o mesmo livro, vai ler de novo. Bom, esse livro aqui eu li, mas está diferente. E assim vai. É o aprimoramento do nosso entendimento. Novamente, parabéns. E a próxima é com o irmão Eliezer. Meus irmãos, até a próxima. Vamos encerrar a nossa reunião aqui.